Olá pessoal, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam em paz, certo? Olha só pessoal, como vocês sabem, nós temos alguns exercícios para corrigir e eu organizei algumas correções nessas páginas do Word e eu vou pedir o seguinte para cada um de vocês. Eu peço que você faça a sua correção, meu aluno, minha aluna, e à medida que você for fazendo a correção da atividade, você vá pausando e vá dando play, dando continuidade na sua correção, certo? Porque eu vou focar nessa videoaula aqui principalmente na correção da atividade da página 73, porque eu acho que ela exige um pouco mais de foco. Eu acho ela um pouco mais importante em relação no que diz respeito ao auxílio enquanto professor, porque eu percebo nas outras atividades uma tranquilidade para que vocês possam fazer a correção e compreender o que cada uma propôs, certo? Então, vamos lá. Páginas 61 e 62. Deixa eu fechar isso aqui. Primeira e segunda questão. Pause o vídeo, faça a correção e dê play. Continue, certo? Terceira, quarta e quinta questão. Terceira, quarta e quinta questões. Sexta, sétima e oitava. Tá? Páginas 63 e 64. Primeira e segunda questão. Sessenta e seis e 67. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Sexta. E por último, página 73. Eu acho que essa é a última. Pronto. Agora venha para o slide. Deixa eu aumentar. Termos essenciais da oração. Pessoal, quando se fala em termos essenciais da oração ou termos da oração, né? Porque nós temos os termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes da oração, certo? Então, quando se fala em termos da oração, a gente está falando de sintaxe, certo? A sintaxe é o quarto campo de estudos da gramática que a gente se depara durante essa caminhada aí nesse universo gramatical, certo? Nós temos a ortografia, que trabalha com a questão da escrita correta das palavras. Nós temos a fonética e fonologia, que trata da questão da pronúncia das palavras, a pronúncia correta das palavras. Nós temos a morfologia, que trabalha a questão da estrutura, da classificação e do processo de formação de palavras, certo? Nós temos a sintaxe e nós temos a semântica, certo? Termos essenciais da oração, a gente está falando a respeito de sintaxe, tá? Olha só, pessoal, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: para se estudar os termos essenciais, o sujeito e o predicado, a gente precisa de um conhecimento prévio a respeito de duas classes gramaticais. Quais são, professor? Substantivo e verbo. Se você consegue identificar substantivo e verbo, normalmente você vai ter menos dificuldade para fazer uma análise sintática do seu texto. No caso, o período simples, certo? Se você não lembra como são essas duas classes gramaticais, pause esse vídeo, faça uma breve revisão e depois retorne. Beleza? Certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Quando a gente vai fazer uma análise
sintática, nesse caso aqui morfossintática, porque a gente precisa desse conhecimento prévio de classes gramaticais, né? Substantivo e verbo, principalmente, e, obviamente, ter o conhecimento a respeito dos termos da oração, dos termos essenciais, que são sujeito e predicado. Mas olha só, pessoal, como acontece essa relação morfossintática. Eu preciso, pessoal, primeiramente, eu me deparar com o meu período simples aqui, eu preciso identificar primeiro o verbo para depois eu encontrar o meu sujeito e classificá-lo, certo? Como for de ser classificado. Olha só, pessoal. Minha mãe é veterinária. Li a sentença, li a oração, procuro quem? O verbo. Encontrei o verbo ser aqui, na terceira pessoa do singular. Qual pergunta eu devo fazer para esse verbo para eu encontrar o meu sujeito, pessoal? Que ou quem é a pergunta que eu devo fazer para o meu verbo, certo? Que ou quem é veterinário? E aí eu encontro o meu sujeito aqui, ó, minha mãe. Que ou quem é veterinária? Minha mãe é veterinária. Então encontramos aqui o sujeito minha mãe. Esse sujeito apresenta apenas um núcleo. Quem é o núcleo do meu sujeito? Qual é a palavra mais importante? É mãe, né, gente? Mãe, se você observar, mãe é um substantivo, certo? Normalmente, repito, normalmente o núcleo de um sujeito é um substantivo, certo, pessoal? Então atentem para essas duas classes gramaticais que foram citadas, certo? Encontrei o núcleo do meu sujeito, pessoal. Repare o seguinte, preste atenção no seguinte. Quando eu encontro o núcleo do meu sujeito, perceba que o núcleo do meu sujeito e o meu verbo estão estabelecendo uma relação de concordância. Esse aqui é um princípio básico das regras de concordância verbal. Ou seja, pessoal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, certo? Beleza? Então aqui nós temos um sujeito simples, pessoal. Nós temos apenas um núcleo, certo? Configurando-se como sujeito simples. Letra B. Deixaram uma petição em minha casa. O que eu faço? Procuro quem? O verbo. Quem é o verbo dessa oração, pessoal? Quem é o verbo aqui desse período simples? Professor, período simples por quê? Porque tem apenas um verbo, certo? E se fossem dois verbos, professor, seria período composto, certo? Professor, um período com uma locução verbal, que são dois verbos exercendo o papel de um único verbo, se configura como período composto ou como período simples. Período simples, gente, porque uma locução verbal ela exerce o papel de um único verbo. Dois ou mais verbos funcionam como um único verbo, certo? Então vamos lá. Olha só. Deixaram uma petição em minha casa. Perceba, pessoal, que o verbo deixar, encontrei o verbo deixar aqui, ele está na terceira pessoa do plural, certo? O verbo, quando o sujeito não está explícito na oração e o verbo está na terceira pessoa do plural, a oração, o nosso sujeito é um sujeito indeterminado, certo, gente? Porque não tem como identificar. Ó. Sabemos que o sujeito está, existe logo o sujeito na oração, no entanto, não é possível identificar quem é o sujeito. Deixaram uma petição em minha casa. Quem ou quem deixou, ou quem ou quem deixaram uma petição na minha casa? Então a gente percebe que não tem como encontrar, né? Não tem como saber quem é o sujeito, porque ele é indeterminado. Ou seja, o verbo está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, certo? Sabemos que o sujeito está aqui, mas a gente não consegue identificar quem, certo? Letra C. Cadê? Aqui. Letra C. Paulo e os amigos fizeram um abaixo assinado. Encontrem o verbo. Professor, fizeram está na terceira pessoa do plural. Eles, elas fizeram. Certo, pessoal, mas eu falei o que para vocês na alternativa anterior, na letra B? Eu falei que quando o sujeito ele não está explícito, configura-se como sujeito indeterminado. Aqui o verbo está na terceira pessoa do plural. No entanto, Paulo e os amigos fizeram. Perceba que esse sujeito aqui, pessoal, ele está explícito, ele está visível na nossa oração. Então, pessoal, aqui se configura como um sujeito determinado, sujeito composto, porque tem dois núcleos. Veja só, nós temos o núcleo Paulo
e nós temos o núcleo amigos. Dois substantivos, digamos, com a força semântica similar. Nós temos dois núcleos aqui, certo? Então, que ou quem fizeram um abaixo-assinado? Paulo e os amigos. Então, aqui nós temos o sujeito determinado, Paulo e os amigos. Letra D. Ventou muito noite passada. Pessoal, perceba que o verbo ventar, nós temos o verbo aqui, o verbo ventar, indicando o fenômeno da natureza. Sujeito, quando o verbo ele indica sujeito um fenômeno da natureza, pessoal, a gente sabe que o sujeito é um sujeito inexistente, não é isso? Ele é impessoal, portanto, o sujeito é inexistente. Olha só. A letra E, pessoal. Sou contra qualquer tipo de devastação. O que eu devo fazer? Procurar o verbo. Quem é o verbo aqui, pessoal? Verbo ser, olha só. Na primeira pessoa do singular. Sou contra qualquer tipo de devastação. Professor, essa oração o sujeito dessa oração é indeterminado? Pessoal, prestem atenção. Olha só. Esse verbo aqui ele está na primeira pessoa do singular. É muito fácil de identificar o nosso sujeito. Sou contra qualquer tipo de devastação. Quem é contra qualquer tipo de devastação, pessoal? Eu sou, pessoal, porque o nosso sujeito está oculto, certo? Ele não está explícito, mas a gente consegue identificar quem é o nosso sujeito, certo? Eu. Então, pessoal, nós temos aqui um sujeito oculto, certo? Letra F. Faz anos que o Brasil sofre com as queimadas. Pessoal, olha só o verbo fazer aqui, pessoal, indicando tempo percorrido, certo? Verbo fazer indicando tempo percorrido, a gente sabe que é impessoal, portanto, nós temos aqui uma oração sem sujeito, certo? Letra G. Precisa-se de auxiliar administrativo. Pessoal, essa alternativa, essa opção aqui, essa questão, eu acho ela bem interessante. Olha só, eu gostaria muito que vocês atentassem para essa partículazinha aqui, ó. Nessa questão, precisa-se de auxiliar administrativo. Eu sei que no módulo de vocês leram um conjunto de informações que fala a respeito dessa partículazinha aqui, enquanto o índice de indeterminação do sujeito. Mas eu peço, pessoal, que cada um de vocês tenha uma certa atenção para essa partícula, porque ela pode representar tanto uma partícula, tanto o índice de indeterminação do sujeito, como também uma partícula apassivadora, certo? Nesse caso aqui, pessoal, a oração não tem sujeito. Eu vou dizer o seguinte, porque quando a gente está procurando o sujeito da nossa oração, o primeiro passo sempre deve ser procurar o verbo. Encontrei o verbo aqui, gente, verbo precisar. Perceba que esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, porque ele exige um complemento preposicionado. Ou seja, pessoal, o verbo precisar, quem precisa de alguma coisa. E quando o verbo ele é transitivo indireto e ele vem conectado a esse pronome ser aqui, pessoal, esse pronome ser vai ser realmente um índice de indeterminação do sujeito. Portanto, a nossa oração, pessoal, ela vai ser uma oração com sujeito indeterminado, certo? Porque a gente não vai conseguir identificar o nosso sujeito dentro do texto. Mas para isso, pessoal, normalmente o verbo tem que ser um verbo transitivo indireto, certo? Ou um verbo intransitivo que tem sentido completo. Porque vamos supor que ao invés de precisa-se de auxiliar administrativo, a nossa oração fosse a seguinte. Vamos supor, vende-se sorvete. Pronto, vende-se sorvete. O verbo vender é um verbo transitivo direto, ou seja, quem vende, vende alguma coisa. Quando eu falo vende-se sorvete ou vendem-se sorvetes, a gente percebe, pessoal, que o complemento que vem depois do verbo não vem acompanhado de preposição. Perceba que esse ser, ao invés de representar um índice de indeterminação do sujeito, ele representa, na verdade, uma partícula apassivadora. Porque eu posso falar vende-se sorvete e posso falar também, pessoal, sorvete é vendido. Ou seja, invertendo a ordem da oração aí, pessoal. E quando eu falo sorvete é vendido,
Que ou quem é vendido? Sorvete, sorvete é o nosso sujeito. Então, quando o verbo é transitivo direto, normalmente a gente encontra o sujeito da nossa oração. E essa particularzinha aqui, acompanhando verbos transitivos diretos, normalmente indica índice de indeterminação do sujeito. E quando indica índice de. Quando indica quando indica partícula apassivadora, a nossa oração tem sujeito. Ou seja, aqui o nosso sujeito é um sujeito indeterminado, porque esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige um complemento preposicionado. Aqui, esse de auxiliar administrativo não é o sujeito da oração, aqui é um complemento verbal, um objeto indireto. Perceba que esse objeto indireto é um objeto acompanhado, é um complemento verbal acompanhado de preposição, certo? Então aqui a oração realmente, o nosso sujeito é um sujeito indeterminado, certo? Olha só, pessoal. Dançavam no ar os flocos de neve. Pessoal, professor, o verbo está na terceira pessoa do plural. Que ou quem dançavam? Elas dançavam. Pessoal, você encontrou o verbo, perceba também toda a outra parte da oração. Veja só, dançavam no ar os flocos de neve. Que ou quem dançavam no ar? E aqui nós temos o nosso sujeito, gente, ó, os flocos de neve. O que aconteceu aqui foi o rompimento da ordem hierárquica da oração. Ou seja, a nossa oração aqui não está naquele sistema hierárquico, o SVC, né? Sujeito, verbo, complemento. Aqui nós temos uma oração em que o verbo está no início da oração. No entanto, o nosso sujeito, pessoal, ele está explícito, ele está visível. Então, nós temos um sujeito aqui. Ou seja, os flocos de neve é o nosso sujeito, certo? Então, aqui nós temos um sujeito simples, beleza? Letra I. Em nossa região, às vezes neva. Quem é o verbo aqui dessa oração, pessoal? Nós encontramos aqui o verbo nevar. Perceba, pessoal, o verbo nevar é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Portanto, a nossa oração ela não tem sujeito. Letra J. Esqueceram a televisão ligada. Que ou quem esqueceram, olha o nosso verbo esquecer aqui. Que ou quem esqueceram a televisão ligada. Quem esqueceram, né? Aí nós percebemos, pessoal, que aqui é uma oração que tem um sujeito indeterminado, porque não tem como saber quem é o nosso sujeito. Eles esqueceram, elas esqueceram, quem esqueceram? A gente não sabe, né? Letra K. Houve desabamento durante a madrugada. Aqui nós temos o verbo haver no sentido de acontecer, né? Aconteceu. Verbo haver no sentido de acontecer, existiu indicando o tempo. A gente sabe que é impessoal, portanto, aqui nós temos uma oração sem sujeito, certo? Pessoal, olha só, eu espero que eu possa ter contribuído no processo de correção dessa atividade, certo? Qualquer dúvida, entre em contato, eu estarei disponível para tirar qualquer dúvida, certo? Qualquer coisa vocês podem sinalizar lá no privado, beleza? Até a próxima videoaula. E é isso.